E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma correção, né, dos exercícios de cinemática que a gente vai trabalhar aí para entender melhor como funciona, né? Bom, vamos lá. Então, o primeiro exercício que eu gostaria de trazer aqui é aquele do trem, né? Bom, considere que isso aqui é um trem, né? Eu sei que está meio, não está tão bonitinho assim, mas vamos lá. Então é um trem, né, que ele percorre 200 quilômetros em 4 horas, né? Então ele demora 4 horas para percorrer 200 quilômetros. Como que a gente resolve isso, né? Qual que é como que a gente faz para verificar isso? Então, olha só. A minha sugestão é que a gente sempre faça um resuminho do exercício, né, nessa forma aqui, né? Esses exercícios que a gente vai trabalhar hoje, todos eles têm como base essa fórmula aqui, né, a fórmula da velocidade média, né? Então, como a gente viu na aula anterior, a velocidade média é uma forma da gente representar a velocidade que seria equivalente, né, a realizar esse trajeto nesse tempo aqui, né? Então, claro, pode ser que o trem uma hora estava mais rápido, uma hora estava mais devagar, né? Não quer dizer que a gente vai achar a velocidade que ele esteve todo o tempo, né? Mas se ele percorreu 200 km em 4 horas, a gente pode calcular uma velocidade que seria aquela que, se ele tivesse mantido durante todo o percurso, ele percorreria, né, 200 km em 4 horas, né? Então, lembrando que a velocidade média, a velocidade instantânea, ela pode variar, né? Depende de subir morro, descer morro, né? Às vezes fazer alguma parada em algum lugar. Claro, um trem isso não é tão fácil, né? Mas um carro, por exemplo, né, ele para, volta a se movimentar, né? Então, nós vamos calcular aqui a velocidade média, né? Então, como que a gente faz isso? Bom, como eu tinha falado na aula passada, a gente pode sempre fazer um esquema, né, para ajudar a gente a refletir, a pensar sobre o exercício, né? Não é necessário, mas às vezes ajuda, né? Então, fazer um desenho esquemático representando aqui, ele saiu do ponto zero, foi até o 200 km e demorou 4 horas. Faça o resuminho, esse aqui é importante fazer, mesmo se você não fizer o esquema, né, o desenho, faça esse resuminho do exercício aqui, coloque as informações que você tem, né? Tem 200 km foi a distância percorrida, o ΔS, né? 4 horas foi o tempo, o ΔT, e a velocidade média é o que eu quero saber, eu não sei, né? Então coloca lá, essa aqui é a informação que eu estou procurando, tá? Então temos aqui a fórmula, né, o que a gente vai usar, né? E vamos lá, como que eu calculo aqui? Então a velocidade média, né, que é esse termo aqui da fórmula, é igual a 200, que é o ΔS, né, que está aqui, e dividido por 4, que é o ΔT, né? Então, lembrando, 200 km, 4 horas. Fazendo essa conta, uma conta bem facinho, né? 200 por 4 dá 50. 50 o quê? Quilômetros por hora, né? De onde eu tirei quilômetros por hora? Aqui é quilômetro e aqui é hora, né? Se a distância é em quilômetro e o tempo é em hora, a velocidade, a resposta final será em quilômetros por hora, certo? Bom, então isso aqui a gente usou a fórmula, né? Eu não quero usar a fórmula nesse caso, eu posso usar apenas a lógica, vamos dizer assim? Até pode, né? Em alguns casos fica fácil. Por exemplo, aqui eu sei que o trem percorreu 200 km em 4 horas, né? Quanto será que ele percorre por hora, né? Se ele percorreu 200 km em 4 horas, se você pensar metade, em 2 horas ele percorreu 100, né? Em 1 hora ele vai ter percorrido 50. Então, dá para fazer extrapolar né, esses números aqui e imaginando, então se ele percorreu 200 em 4, né, na metade disso vai percorrer 100, na metade vai percorrer só 50. Né? Mas, claro, é isso que a fórmula já faz para a gente. Ela transforma essa operação aqui, 200 por 4, né, 50, que é a representação dessa lógica que a gente pensou aí. Tá? Bom, o próximo exercício é aquele da sonda. Né? Eu disse que a sonda New Horizons, né, que foi lá até Plutão, da Terra até Plutão, ela demoraria 8 horas para percorrer os 385 mil quilômetros aproximadamente que separam a Terra da Lua, né? Então, essa aqui eu peguei a velocidade da sonda e fiz aproximações, né, porque os números reais variam, depende de onde a sonda está, né? A mesma distância da Terra à Lua ela é uma aproximação, né? Mas considerando, né, essas medidas aproximadas, de que a distância da Terra à Lua são 385 mil quilômetros e a sonda, né, demoraria 8 horas para percorrer essa distância, qual seria a velocidade dela, né?
Então aqui eu fiz um desenho simples, né? Fiz aqui a Lua, coloquei o resumo do exercício, né? Eu tenho a distância, Terra-Lua, eu tenho o tempo que demoraria para percorrer e eu quero saber a velocidade média que a sonda teria nesse percurso, né? Como que eu resolvo isso? Opa, aqui já apareceu as divisões do próximo. Mas enfim, vamos lá. Velocidade média, né? Que é essa aqui, a segunda fórmula aqui, 385 mil quilômetros, né? Dividido por 8 horas, que é o tempo que eu tenho. Essa conta aqui vai dar 48.125 quilômetros por hora. Então, olha que rápido, né? Então, nós passamos do milhar aqui, né? Então, é mais de 1.000 km por hora, 48.125 km por hora. Um dos objetos super rápidos aí que nós temos, né, que o ser humano já produziu, né? Então, veja, nesse caso aqui é um pouco mais difícil você fazer, né, isso aqui por uma lógica, né, seguindo um pensamento. Então, a fórmula ajuda a gente, né, ela traz para a gente aqui esse cálculo de forma mais simplificada. O outro exercício que a gente tinha, né, variando um pouco aqui, é um exercício ao contrário desse que nós fizemos. Porque aqui eu disse que tem um homem com velocidade, uma pessoa com velocidade de 1 metro por segundo, né, ela anda a 1 metro por segundo, velocidade média, e ela vai percorrer 120 metros. Eu quero saber quanto tempo ela demora para fazer esse percurso, né? Bom, então como que eu faço aqui? Vamos lá. Primeiro eu faço aqui o meu resuminho do exercício, né? Opa, vou colocar aqui. Eu tenho a velocidade média, que é 1 metro por segundo. Eu tenho a distância percorrida, que são 120 metros. E eu quero saber o tempo. Então aqui, diferente dos outros dois, o que eu não sei é o tempo, né? Eu quero saber o tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é diferente dos outros exercícios, porque olha só, aqui eu tenho quilômetro e hora, né? Porque aqui é só distância, aqui é só tempo. Mas olha o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a velocidade média, que tem metro e segundo. E aqui eu tenho a distância, que está em metro, né? Então, essa é uma coisa importante. Por quê? Porque a gente tem que garantir que essas medidas aqui, elas sejam equivalentes em termos das unidades, né? Aqui, se aqui eu tenho metro por segundo, aqui eu tenho que ter metro também, porque, né, a medida de distância que eu estou usando, né, a medida do espaço é o metro, né? Se aqui tivesse em quilômetro e aqui tivesse em metro, ou o contrário, ou em centímetro, né, isso poderia trazer uma complicação. Então, se eu estou trabalhando com o metro como medida de espaço, então todas as minhas valores envolvidos aqui na minha fórmula têm que estar em metro, né? Aqui eu tenho segundo, né? Isso significa que eu não tenho aqui o tempo ainda, né? Eu vou calcular, mas quando eu calcular, esse valor ele vai estar em quê? Vai estar em segundo também, porque a unidade de tempo trabalhada aqui é o segundo e a de distância é o metro, né? Então garanta que sempre você está trabalhando com a mesma unidade para a mesma variável. No caso, espaço é metro e tempo é segundo, tá? Se, por exemplo, aqui tivesse em quilômetros, você teria que fazer uma transformação. Se aqui tivesse, ele vai andar 1 quilômetro aqui em metro por segundo, você teria que transformar isso aqui para 1.000 metros, né? Porque você não pode misturar quilômetro e metro na mesma conta, porque vai dar ruim, né? Vai dar um resultado sem lógica, né? Por exemplo, se eu falar, ele andou 1 quilômetro e mais 1 metro, né? Quanto que dá isso? Dá 2? Se eu somar o número só, dá 2, mas não faz sentido, né? 2 o quê? 2 quilômetros, 2 metros, né? 1 quilômetro e 1 metro, né? Você não consegue somar, dividir e dar um resultado que faça sentido em termos daquilo que você está calculando, certo? Vamos lá. Como que eu resolvo isso aqui? Então, eu tenho aqui a maneira de utilizar pela fórmula. Então, se a velocidade média é 1 metro por segundo, ΔS, né, são 120 metros, o que eu faço? Eu ponho aqui na minha fórmula, ó. Minha fórmula tem velocidade média é 1, tá? Distância são 120 metros, dividido por tempo que eu não sei, eu quero saber. Então, coloca aqui na fórmula. 1 é igual a 120 dividido por tempo, ΔT. Tá? Resolvendo isso aqui, né, seguindo aquela regra da matemática, né, que simplificadamente a gente pode dizer que você passa o ΔT para cá, ele está dividindo, ele passa multiplicando, né, e você passa o 1 para o outro lado, se bem que o 1 não modifica nada, né? Porque 1 vezes ΔT é ΔT. Então, se eu passar para cá e dividir 120 por 1, vai dar a mesma coisa. Mas, né, só para fazer a troca aqui, ΔT é 120, né? Dividido por 1 dá 1 mesmo.
Então, ΔT é igual a 120. 120 o quê? Segundos, né? Lembrando, como aqui é metro por segundo, aqui é metro, né? E aqui tem que ser segundo, né? Claro, se eu quiser, eu posso transformar isso aqui. 120 segundos é igual a 2 minutos, porque 1 minuto são 60 segundos. Então, se você quer fazer alguma transformação, né, tem que estar ciente de que o que você está transformando para qual unidade, né? Continuando, o próximo exercício, ele traz aqui uma situação também diferente, né? Eu tenho um ciclista que ele mantém uma velocidade média de 15 km por hora, né? Por 2 horas. Eu quero saber que distância ele percorre, né? Então, novamente, eu faço lá o meu resumo do exercício, ele tem velocidade média de 15 km por hora, ele percorre, ele pedala por 2 horas. Quanto ele pedalou, né? Que distância ele consegue percorrer nesse tempo. Então, uma forma fácil de você fazer isso é você usar a fórmula aqui dessa maneira. Então, olha só, eu tenho velocidade média 15 km por hora, né? A distância eu quero saber, eu não sei, e o tempo 2 horas. Lembrando aqui, ó, aqui tem 2 horas, aqui está a hora também. Aqui está quilômetro, o meu ΔS vai estar em quilômetros também, né? Então, 15 igual a ΔS sobre 2, né, a distância sobre 2, e aqui também, ó, eu tenho ΔS sobre 2 de um lado e 15 do outro. Esse 2 aqui, ele está dividindo, ele vai passar para cá, realizando a multiplicação, né? Então, ΔS igual a 15 vezes 2. 15 vezes 2 dá 30 quilômetros, né, que é o resultado final. Quilômetros porque a minha velocidade é em quilômetros por hora, certo? Bom, só um detalhe que é importante a gente ver aqui, nesse caso, nesses 2 casos aqui, como que a gente poderia tentar resolver esse exercício por aquela lógica, né? Vamos pensar. Então, olha só, deixa eu fazer aqui uma divisão aqui para a gente não se perder, né? Esse rapaz aqui está andando, essa pessoa está andando 1 metro por segundo, eu quero saber quanto tempo ele demora para andar 120 metros. Bom, se a cada segundo ele anda 1 metro, que é o significado dessa representação aqui, né, velocidade média 1 metro por segundo, significa que a cada segundo ele percorre 1 metro. Nesse caso, em 1 segundo ele vai percorrer 1 metro, em mais 1 segundo ele vai percorrer outro metro, 2 metros, no segundo 3 ele vai percorrer 3, e assim por diante. Isso significa, claro, convenientemente, aqui está 1 metro por segundo, mas é uma velocidade razoável para se caminhar, né? Um passeio, vamos dizer assim, né? Se a cada segundo ele percorre 1 metro, né, para percorrer 120 metros, ele vai precisar de 120 segundos, né? Então, nesse caso aqui, não precisaria usar a fórmula necessariamente, né? Mas, é claro, nem sempre vai ser tão fácil, os números podem ser complicados, né? Então, mas é interessante que você entenda a lógica do problema, do exercício, para que você, inclusive, consiga conferir, né? Porque às vezes a pessoa se confunde na fórmula ou na hora de resolver aqui, ela pode se confundir ou errar uma unidade, né? Então, nesse caso, assim, ó, 120 metros, 1 metro por segundo, pô, se ela percorre 1 metro a cada segundo, para percorrer 120 metros, ela vai demorar 120 segundos, né? Porque, por exemplo, né, a gente pode fazer essa conta aqui, dar 120 e confundir ali e colocar que ela vai demorar 120 minutos, por exemplo, né? Poxa, mas 120 minutos são 2 horas. Poxa, 120 metros não é tão longe assim. 120 metros é né, tem quarteirão aí de 100 metros, mais ou menos. Então, é uma distância pequena, né? E 1 metro por segundo, poxa, a gente sabe mais ou menos quanto que é 1 metro e quanto que é 1 segundo. A gente tem uma ideia de quanto é essa velocidade, né? Então, para percorrer um quarteirão a 1 metro por segundo, você não demoraria 2 horas, né? Então, você entender a lógica, não ficar só presa na fórmula, né? E achar um número e colocar lá sem pensar no resultado, né? Você pode evitar de você errar um exercício por descuido, né? Porque se você descuidou na hora da resolução da fórmula, mas você vai lá e pensa, ó, bom, vamos ver, 1 metro por segundo, poxa, eu sei mais ou menos, 120 metros, pô, é pequenininho, né? Uma distância curta, daqui a ali, né? O pátio da escola, por exemplo, tem menos 120 metros, cabe dentro do pátio da escola. Você não demoraria 120 minutos para percorrer essa distância, né? 120 minutos são 2 horas, ou 120 horas, se eu errei mais ainda, né? Então, pô, 120 segundos, 2 minutos, daí faz sentido, né? Caminhar 2 minutos, você percorre ali um quarteirão mais ou menos. Tá mais ou menos dentro do esperado, né? Certo? Então, sempre pensa
no resultado, observa, né, analisa a situação, né, sem fazer a conta cegamente, né? Aqui é a mesma coisa, ó. O ciclista tinha uma velocidade de 15 km por hora, né, e ele andou por 2 horas. Pô, se ele, a cada hora, ele consegue pedalar 15 km, que é o significado dessa representação aqui de velocidade média, né, 15 km a cada hora, se ele tem 2 horas para pedalar, na primeira hora ele pedalou 15, na segunda hora ele pedalou mais 15. No todo dá 30 horas. 30 quilômetros, né? 15 quilômetros mais 15 quilômetros dá 30 quilômetros. Né? Que é exatamente o resultado que a gente obteve aqui segundo a fórmula. Né? Mas você precisaria ter feito a fórmula? Nesse caso, né, como são números fáceis, né, propositalmente, eu coloquei o exercício com número fácil, 15 e 2, você consegue calcular isso aqui praticamente só usando a lógica, calculando de cabeça. Na verdade, o que a fórmula faz, ela é uma representação dessa lógica, né? Mas, novamente, se você calculou lá e colocou 30 minutos, por exemplo, né? O que também acontece às vezes, sempre presta bastante atenção na unidade que eu estou usando, né? Aqui, é comum, eu já vejo, né, a gente colocar 30 km por hora, né? Por exemplo, aqui, poxa, mas eu estou calculando a distância percorrida. A distância, eu uso quilômetros por hora para a distância? Não, quilômetros por hora é a velocidade. Então, você viu lá, ele percorreu 30 quilômetros, que é uma medida de distância. Quilômetro, medida de distância. Então, bastante atenção nessa parte, né? Sempre confira o exercício, veja se faz sentido a sua resposta, né? Se você está respondendo o que foi perguntado, né? Para que você não confunda e não troque, né? Ou não esqueça, né? Tem gente que põe 30. 30 o quê? 30 metros, 30 centímetros, 30 bananas, né? 30 laranjas? Não, 30 quilômetros. Se você colocar só um número, sem a unidade a que você está se referindo, a resposta está incompleta. A gente pode até dizer até errada, porque um número só, desacompanhado do que ele está representando, não quer dizer nada, né? Então, sempre bastante atenção. 2 minutos, ou 120 segundos, 30 quilômetros, quilômetros por hora, né? E atenção, se você vai calcular a velocidade, né, tem gente que põe quilômetros por hora para sempre, né? Mas não, às vezes a distância estava em metro e o tempo estava em minuto, então é metro por minuto, né? Ou se for metro por segundo, metro por segundo. Então, sempre muita atenção nessa parte das unidades, né? Porque não adianta nada você acertar a conta, acertar na matemática, mas errar na hora de colocar a unidade, tá certo? Então é isso aí.